Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Conilho, sou advogado criminalista e hoje estou aqui na Legale para te trazer o melhor da advocacia criminal, com um tema super importante e atual que você vai descobrir a partir de agora na tela. Olha só este tema. A apresentação espontânea do investigado em delegacia. Você já apresentou um cliente em delegacia? Olha só, pessoal. A apresentação espontânea do seu cliente em delegacia é algo importantíssimo para a estrutura do seu processo, para que você possa colher frutos lá na frente, até mesmo uma absolvição do seu cliente. Então vamos ver como que funciona na prática. Olha só, na tela aqui está bem explicadinho e eu vou pontuando para você. Olha só, entenda primeiro o que seu cliente em tese praticou, ok? O que ele praticou? Um furto, um roubo, um estelionato, enfim. Entenda isso que vai ser importante na sua chegada em delegacia. Vamos lá. Devo conversar com o meu cliente por telefone ou, presta atenção aqui, ó, ou até mesmo de forma virtual e já marcar o dia e hora para a sua apresentação? Ou o advogado deve ir à delegacia presencialmente e sozinho? Volta para cá, por gentileza. O que eu perguntei aqui para vocês? Você vai falar com o seu cliente via telefone ou virtual, ou você já marcar o horário para ele se entregar, ou você vai primeiro para a delegacia? Doutores, doutoras, alunos, alunas e demais amantes do direito e principalmente o direito penal. Você deve ir primeiro em delegacia. Você vai na delegacia primeiro, conversa com o delegado, com o escrivão de polícia, para saber o que está acontecendo com o seu cliente. Ou seja, se já tem um mandado de prisão ou não, se tem alguma prova já nos autos, porque às vezes você chega com o seu cliente e você não sabe nada do que está acontecendo. Se você for antes, você consegue antecipar o que está acontecendo, até mesmo. Aconteceu comigo uma vez. Eu fui para a delegacia, o meu cliente contou uma versão, e ao chegar na delegacia, já tinha a imagem do ocorrido. E batia certinho o que o cliente falou com as imagens. Ficou tranquilo o meu trabalho, né? O tamanho do caso ficou favorável para eu trabalhar. Então, se você chega lá com a história do seu cliente, e acontece de ter uma filmagem e está diversa, começa a complicar. Mas aí no meu caso, o meu cliente contou direitinho e batia com as imagens, ok? Então você deve ir na delegacia primeiro. Não leve o seu cliente de uma vez. Na primeira situação, vou entregá-lo. Não, vá até a delegacia. Aqui no slide, por gentileza, olha só, em delegacia tudo acontece, tudo acontece. Por isso é de suma importância manter-se comunicativo e proativo. As informações brotam, um bom bate-papo e até mesmo no calor de uma conversa bastam para que os detalhes das investigações caem no seu colo. Esteja aberto ao diálogo. Volta para mim aqui. Quando você chegar em delegacia, converse com o delegado de forma ética, tranquila e amigável. Ali não é ninguém contra ninguém. Ninguém está com raiva de ninguém ali. Está todo mundo exercendo o seu trabalho. O delegado está exercendo o trabalho dele. O advogado está exercendo o trabalho dele. Então ali numa conversa ali informal, você começa a observar o que está acontecendo.
se eles vão pedir uma prisão temporária, preventiva, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então ali, ó, começa a brotar ali informação importante. Ok? Volta aqui na tela, por gentileza. Ó, nesse mesmo momento, em delegacia, procure saber se há mandado de prisão temporária ou preventiva. Acabamos de falar disso. Você vai descobrir, saber, porque você vai fazer vistas aos autos do inquérito policial e saber se ali já tem um mandado de prisão ou não para o seu cliente. Tá? O delegado vai te atender super bem, com ética. Aconteceu recentemente comigo uma prisão até de suma relevância, com mídia, enfim. O delegado me atendeu super bem. Foi algo bem confortável dentro da delegacia, até mesmo para o meu cliente, tá? Põe aqui na tela, por gentileza. Olha só, ó. Preparando o cliente. Após a colheita de todas as informações que você foi anteriormente sem o seu cliente, converse com ele, o seu cliente, e aponte o que vai ocorrer com ele ao se apresentar. Volta aqui para mim, por gentileza, produção. Eu tenho que falar para o meu cliente tudo o que vai acontecer com a apresentação dele. O que vai ser favorável e desfavorável. Por que desfavorável? Porque você vai explicar o risco de uma apresentação. Olha, já tem mandado de prisão e você vai ficar preso ao se apresentar. O seu cliente vai decidir ali, né, se vai se apresentar ou não. Mas o que nós temos que orientá-lo? Se apresente, vai ser melhor. Porque você vai confessar, isso vai ser uma atenuante lá na frente. A justiça vai entender que você está preparado para todos os atos processuais do processo, que você não vai fugir. Então, mesmo tendo uma prisão já decretada, vai ser favorável ao seu cliente. Claro, se tiver já a decretação de uma prisão. Se não tiver, ele vai ser liberado ali em delegacia e vai continuar sendo bem melhor essa apresentação, tá? Volta aqui, por gentileza, no slide. Olha só, explique os riscos. Acabamos de falar. Se há prisão decretada, o acusado ficará desde já custodiado. E caso ele desista de se apresentar espontaneamente, por quê? Se liga para o seu cliente e fala, olha, estou em delegacia e já tenho um mandado de prisão para você. Mas eu te oriento a se entregar mesmo assim. Você não vai conseguir ali segurar o seu cliente caso ele queira fugir. Mas você vai orientar. Ele se entregando, você vai dizer para ele que vai ficar um cenário melhor, porque se ele fugir, pode ficar pior. Tá? Isso é a prática, que você não vê na faculdade, mas você vê aqui na Legale comigo, professor Renato Conilho. Próximo slide, por gentileza. Olha só, isso aqui, pessoal, é além da lei, além da jurisprudência, além de qualquer decisão dos tribunais, é a ética do advogado. Você tem que chegar lá na delegacia e construir uma relação segura e ética com o delegado. Porque você vai falar a real para o delegado. Ele vai ter confiança em você. Aconteceu comigo rapidamente, porque aqui é uma prática. O meu cliente falou que ia se entregar e eu disse para o delegado, ele vai se entregar. O delegado marcou então às 16 horas, doutor? Sim. O meu cliente chegou tarde, ele chegou às 17h30. Mas como eu tive ali um relacionamento ético e seguro com o delegado, ele ficou tranquilo. Ele confiou em mim, ao passo que eu também confiei no meu cliente. Não teve pressão, agitação, todos esperaram o atraso dele. Porque eu cheguei educado,
ético e dei a minha segurança e a minha palavra para o delegado. Fui tratado super bem. O meu cliente, ao chegar na delegacia, foi tratado super bem. E é assim que devemos conduzir a entrega espontânea, a apresentação espontânea do seu cliente. Olha só, aqui na tela eu coloquei um outro slide para você. A apresentação espontânea leva o investigado a sair pela porta da frente? Não é bem por aí. Em tese, se o indiciado não tiver nos moldes do artigo 302 do CPP, que é o quê? A prisão em flagrante, não há do que se falar em estado de flagrância. Acabei até de antecipar aqui. E não poderá ser preso, ok? Mas, se tiver já um mandado de prisão, ele vai ficar preso, até pela grandeza do crime em tela que ele cometeu, por exemplo, um homicídio, um latrocínio, que é de grande relevância. Se tiver um mandado de prisão, ele vai ficar, ok? E aí o que você vai buscar? A revogação desta prisão no judiciário, mostrando o caso concreto, que ele bons antecedentes, réu primário, residência fixa há mais de 20 anos, trabalha no mesmo local há mais de 15, tem uma família constituída e nunca pisou numa delegacia. O juiz vai avaliar e, se for a situação, ele vai revogar a prisão. Porque eu sempre digo, a prisão é exceção, a regra é a soltura, ok? Tá? Olha aqui na tela, por gentileza. Todavia, se o crime for, por exemplo, hediondo e for reincidente, óbvio que o seu cliente vai ficar preso, né? Tá? Outro tópico aqui, ó. E como já foi dito acima, se tiver mandado, ele vai ficar preso. Então, olha só, pessoal. Olha só essas considerações finais. Pode manter aqui, viu, produção, por gentileza, nesse slide que é super importante. Considerações finais. Não é possível, portanto, ante espontânea apresentação à autoridade policial, que o autor do delito seja preso em flagrante, podendo tão só a posteriori ser decretada sua custódia preventiva ou temporária. Pessoal, se ele não está em flagrante, não tem como ele ficar preso. Ok? Mas reafirmando, se tiver um mandado de prisão, repercussão geral, a grandeza do crime, ele ficará preso. Na prática, é caso a caso, caso concreto. Ok? Então, para que possamos finalizar aqui essa dica, essa prática importante da apresentação espontânea do seu cliente, tem uma frase que você vai entender aqui no slide agora. Olha só o que está escrito que coloquei para você. A apresentação espontânea é um grande jogo de xadrez. Você tem que saber manusear de forma estratégica a apresentação do seu cliente perante uma autoridade judicial, uma autoridade policial, perdão. Essa autoridade, você vai negociar o que vai acontecer dentro de uma ética profissional. Aqui foi uma dica muito importante para a apresentação espontânea do seu cliente, que vai ajudá-lo a construir um alicerce para lá na frente ter uma decisão favorável. Muito obrigado pela presença de vocês, professor Renato Conilho. É só seguir este professor no Instagram, Renato_Conilho, para que você possa ter o melhor da advocacia criminal no Instagram e no Legale. Um abraço, até a próxima!